Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: como a ciência da construção, a arquitetura, é usada para criar verdadeiros escudos contra ameaças que a gente nem consegue ver. Vamos juntos desvendar como são projetados os laboratórios de alta segurança, onde cada parede, cada filtro, cada porta é uma linha de defesa. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Quando o inimigo é um vírus, uma bactéria ou um micro-organismo, as muralhas não são de pedra. Elas são feitas de protocolos, de muita engenharia e de um design extremamente meticuloso, pensado para controlar cada partícula de ar. Então, como isso funciona na prática? Bom, não existe uma solução única que sirva para tudo. A estratégia é um sistema de níveis, quase como as fases de um jogo. A cada nível, a complexidade da estrutura aumenta para conseguir conter agentes biológicos cada vez mais perigosos. Vamos começar pela base de tudo, o nível de biossegurança 1. Pense nele como o alicerce, sabe? É aqui que as regras mais fundamentais de design e de boas práticas são estabelecidas para qualquer trabalho seguro. No NB1, a gente lida com agentes que são considerados de baixo risco. Por isso, o grande foco da arquitetura é criar um ambiente que seja, acima de qualquer coisa, muito fácil de limpar e de manter. A ideia é garantir que nada indesejado se esconda ou permaneça por ali depois do trabalho. E olha, aqui cada detalhe tem uma intenção. As superfícies, por exemplo, não podem ter poros, não podem ter frestas, para que a descontaminação seja total. É por isso que tudo tem que ser liso e lavável. As janelas têm telas, mas não é para ventilação, e sim para criar uma barreira física contra vetores, como insetos. É a simplicidade a serviço da segurança. Agora, vamos subir um degrau. Nível 2, quando o risco aumenta um pouquinho, quando já se lida com agentes que podem causar doenças, mas que têm tratamento, a estrutura precisa de reforços importantes. E um ponto que é crucial entender: a segurança é construída em camadas. Ou seja, tudo que a gente viu para o NB1 continua valendo. É a base indispensável para o NB2. No NB2, a fortaleza começa a se isolar um pouco mais. A localização já é pensada para ser longe do fluxo de pessoas e dois equipamentos novos se tornam estrelas: a autoclave, para garantir que nenhum resíduo contaminado saia do laboratório, e as cabines de segurança, que criam uma barreira de ar para proteger quem está ali manipulando as amostras. A autoclave é simplesmente essencial. Ela é como se fosse o guardião da saída do laboratório. É o ponto de controle final para os resíduos. O calor e a pressão ali dentro aniquilam qualquer agente biológico, garantindo que o lixo que vai ser descartado seja completamente inofensivo. Subindo para o nível 3, o jogo muda completamente. Aqui, estamos falando de agentes que podem causar doenças graves, com risco de se espalharem. Então, a arquitetura passa a ser sobre controle absoluto: quem entra, o que sai e, o mais importante, para onde o ar vai. E, claro, as barreiras dos níveis 1 e 2 continuam todas valendo. Mas, sobre essa base, a contenção se torna muito, mas muito mais robusta e controlada. A estratégia aqui é outra. Não se trata mais só de barreiras físicas passivas. Agora a estrutura gerencia ativamente o ambiente. O acesso é rigorosamente controlado e o ar é forçado a seguir um caminho único, sempre das áreas mais limpas para as áreas de trabalho e nunca jamais o contrário. E como se consegue esse controle? Com um sistema genial de portas duplas intertravadas, a chamada anticâmara. É como a eclusa de uma nave espacial. A pessoa entra pela primeira porta, ela se fecha e tranca. Só depois a segunda porta, a que leva ao laboratório, é liberada. É impossível ter as duas abertas ao mesmo tempo. Isso cria uma barreira de ar que impede a fuga de contaminantes. A estrutura física vira uma verdadeira caixa forte. O sistema de ventilação é totalmente independente do resto do prédio. As paredes são de alvenaria seladas. Os pisos são uma peça única, contínuos, sem nenhuma junta para evitar qualquer acúmulo. E até a energia tem um gerador de emergência, porque uma falha no fluxo de ar, por exemplo, seria algo catastrófico. E agora, chegamos ao topo da pirâmide, um nível de biossegurança 4. Ele é projetado para os patógenos mais perigosos do mundo, aqueles para quais muitas vezes não existe cura ou vacina. Aqui, a contenção é absoluta. Nem preciso dizer, né? Todas as medidas de segurança que a gente viu até agora são incorporadas aqui, só que elevadas à máxima potência. Um laboratório NB4 é tão isolado que ele é literalmente um prédio dentro de outro prédio, ou então uma construção totalmente separada de qualquer outra coisa. É a camada final de isolamento físico.
a garantia de que aconteça o que acontecer lá dentro, nada escape para o mundo exterior. 2. Por que esse número é tão importante? Porque todo o ar que sai de uma instalação NB4 não passa por mas por 2 filtros EPA em série. É uma redundância de segurança que garante que absolutamente nenhuma partícula perigosa consiga escapar. Aqui, o controle é total. O acesso é por biometria, leitura de íris, digital. Os vestiários funcionam com um diferencial de pressão. O ar nunca é recirculado. As autoclaves têm 2 portas, uma para o lado sujo e outra para o lado limpo. E até a água, os efluentes, passam por um tratamento próprio antes de qualquer descarte. É um sistema completamente fechado. Ao percorrer esses níveis, fica muito claro que a arquitetura da biossegurança é uma disciplina de precisão. Cada escolha de material, cada detalhe do design tem um propósito vital para a segurança de todos nós. A progressão é nítida, né? O acesso evolui de algo restrito para um controle biométrico total. O sistema de ar vai de uma ventilação padrão para uma exaustão completa com filtros duplos. Cada nível é um upgrade direto em contenção, em barreiras e em segurança. E essa é a essência da coisa. A arquitetura de um laboratório de biossegurança é em si mesma um equipamento de proteção coletiva. É um escudo invisível, projetado com a máxima inteligência para conter ameaças também invisíveis. Porque, no fim das contas, o objetivo dessas fortalezas não é impedir o trabalho, muito pelo contrário, é possibilitar que ele aconteça. É criar um ambiente seguro para que a pesquisa, que é tão vital, continue avançando, protegendo tanto quem está dentro quanto quem está fora. E enquanto a ciência avança e novos desafios biológicos surgem, a pergunta que fica no ar é: como a arquitetura da biossegurança vai continuar evoluindo para nos proteger das ameaças que o futuro ainda reserva? Fica a reflexão.